receba a nossa súplica, meu Senhor, e que derrame graça sobre nós, meu Deus, nos capacitando para absorver o conhecimento necessário, meu Pai, para uma caminhada na Tua presença, com solidez, com santidade, meu Deus, com amor, com sinceridade, com disciplina, meu Senhor Jesus Cristo. Deus, praticando tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui nesse lugar. Deus, conduza o Diácono Noel, nosso professor, Senhor, meu Pai, louvado seja Deus, para que ele seja inspirado pelo Teu Espírito Santo, iluminado pelo Teu Espírito Santo nessa noite, a trazer o conhecimento dos céus para nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, peço ao Senhor que repreenda toda a retaliação do inferno, meu Deus, toda a ação das trevas, meu Pai, em nome de Jesus, seja paralisada agora, para que nós possamos ter o nosso culto, nosso curso e culto ao Senhor em paz e em segurança, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, sei que algumas pessoas estão demorando um pouco de chegar, mas nós já vamos começar nossa aula de hoje. E eu quero pedir a os nossos irmãos que abram sua Bíblia aí, por favor. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 4. A seguir? A seguir. Quem pode ler? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Até aí? Mais, pode ler. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. E se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordenem e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem.
perseverança dele vai salvar primeiro Assim. e depois os que ouvem. Eu coloquei no grupo lá os temas que nós vamos abordar hoje, porque nós estamos vivendo um tempo, como Paulo fala aí, na primeira e na segunda carta, a Timóteo, um tempo de consagração da vida do ser humano aos demônios. E começa, irmãos, com algumas proibições. O que é que Paulo vai falar em Efésios capítulo 5? Nós vamos ler hoje Efésios 5. Vamos estudar hoje Efésios capítulo 5. Por que eu citei para eu vou ler esse texto de Timóteo? Porque Timóteo é um jovem pastor. E Timóteo vai encontrar na igreja situações espirituais que ele nunca viveu. Como, por exemplo, Timóteo, quando é separado, ainda não é casado. Depois que ele aceita o presbitério, ele casa. Depois do presbitério, ele vira um evangelista. Quem era? Gideão e Moisés. Dá para mim com a cadeira. Depois que ele aceita o presbitério, ele vai evoluindo. Porque o obreiro tem que evoluir, sim ou não? Então, depois do presbítero, pela lógica bíblica, ele vai para evangelista. E do evangelista ele vai passar a ser pastor. Só que o ministério do evangelista é tudo ao mesmo tempo. O ministério do evangelista é pastor, ele é o apóstolo, ele é o diácono, ele é o porteiro, porque ele é a pessoa que está no centro para organizar toda a igreja. Estão mentindo? É diferente do missionário. O missionário, a obrigação do missionário é ir fazer a missão dele fora. Missões. Glória. Hoje ele veio também. Jesus, ainda não. Ai, meu Senhor. Você é benção, Varão? Deus abençoe. Que cheiro é esse? Isso é o quê? Titânio? Tudão? O que você quiser ficar, bom. Aí tá bom aí? Tá bom. Então vamos lá, vamos ler Efésios 5, pois é, você já está preparando a Bíblia, mas estou explicando sobre o ministério de Timóteo. O que acontece com Timóteo? Ele vai receber uma carga espiritual que não está pronta ainda. E Paulo vai explicar para ele, olha, você nasceu no Evangelho. Você aprendeu que sua avó era crente. Sua mãe te ensinou. Você não teve pai, mas você é o seu pai na fé. Meu irmão, tu já imaginou o cara ser neto de uma mulher que abriu um ponto de pregação para fundar a primeira igreja na cidade? Quando Paulo chega na cidade de Timóteo, a avó dele já é crente. Só vai unir o útil ao agradável. Então Timóteo começa a crescer no Evangelho. E Paulo diz, olha, você aprendeu o Evangelho desde criança. Fique nessa simplicidade. Não saia do que você aprendeu desde a sua meninice. E eu estou te colocando à frente da igreja, porque eu já vou morrer, você é um pastor jovem, mas ninguém aqui despreze a sua mocidade. Aí ele chega para um cara que acabou de assumir o ministério de mais um Espírito, expressamente diz que nos últimos tempos haverão homens enganadores, amantes de si mesmo, soberbos, profanos. E ele vai dando as características das pessoas que Timóteo vai apacentar. Tu já viu que situação? Não é, ele não está dizendo assim, o mundo. Não, o mundo já é assim. Ele está dizendo, quando eu sair daqui, você vai ver a bomba estourar. Quando eu sair com medo de vocês vão ver o que vai acontecer. Vai aparecer aqui lobos, enganadores, vestidos em pedra de cordeiro. Gente proibida o casamento, é assim ou não é?
amante de si mesmo, mais amante dos deleites do que de Deus, amante dos seus prazeres. Você vai ter que ensinar o rico como é que ele administra o dinheiro, você vai ter que ensinar o jovem, a velha, o viúvo. Timóteo acabou de assumir uma bomba este ano, irmão. Como é que deve ser a sua vida? Antes de você pregar, você vai ter que aprender que essa palavra deve salvar primeiro você. Ele está só repetindo o que Jesus disse. Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma ou a sua salvação. E ainda acho que é Lucas que diz assim: se ele fizer dano à sua alma. Porque o único lugar, irmão, que não tem cura é a alma. O pessoal fala muito sobre cura da alma, né? Mas a alma que eles falam é só o pensamento. Porque a ferida da alma, somente a palavra de Deus pode curar. O próprio Deus fala. Isaías diz assim: o Senhor fez a ferida. Só Ele, irmão. Só Ele pode sarar a ferida da alma, irmão, se nós errarmos aqui. Vamos ficar em Lucas. Esse caderno era crente e caiu. Quem é que pode apagar o passado da queda dele? Somente. Mas as consequências dele não vai ficar? A alma dele vai sofrer as consequências até o último dia. Digamos que quando ele caiu, ele só ralou o joelho. Ralou, não ralou? Quem sentiu foi ele, não foi? É o dano ou não é? Mesmo que ninguém viu, não, o Senhor curou. Curou, não. Mas a queda dói. E o processo do levante é pior ainda. Porque as dores da queda é fácil você esconder, irmão. A cicatriz é fácil de esconder. O problema, irmão, é esconder o que você realmente está sentindo. Então, Paulo vai falar para Timóteo que ele vai encontrar dificuldades espirituais que ele ainda não sabe. Mas o Espírito Santo já está orientando, ensinando. Olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Aí o que é que Paulo faz simultâneo a isso? Ele vai escrever uma carta à igreja mais amável. Algumas pessoas dizem que a cheia de dons era a igreja de Corinto. Negativo. A igreja mais cheia de dons é a igreja de Efésios. A igreja de Éfeso. Se os irmãos pegarem as cartas, os irmãos pegarem a reclamação de Jesus, a igreja de Éfeso, os irmãos vão ver que a reclamação de Jesus com Éfeso é só uma. Vocês estão fazendo tudo isso aí, mas não é mais por amor. Está todo mundo aí fazendo só a bel prazer, mas não é mais por amor. Mas é bom que vocês voltem atrás. É assim, não é? E vocês comecem a fazer aquilo ali por amor. Pode papar, papai. A paz do Senhor a Amém. todos. Usa ela aí, da fé. Então, a igreja que está em Éfeso, ela vai começar a receber as primeiras pregações. E logo no capítulo 1 de Éfeso, quem lê a introdução de Éfeso? Sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, mas prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiam entre vós. Ponto. Você está lendo o que aí? Efésios 5 a seguir. Veja que em Apocalipse Jesus reclama do amor. Porque aqui na carta aos Efésios, Paulo diz que vocês têm que andar em quê? Em amor. Mas isso é o capítulo quanto? 5. E aí a gente conversava mais adiante sobre isso. Por quê? Porque, irmãos, o capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre a batalha espiritual na família.
E o capítulo 6, evangelista Isaías, é a continuação do 5. Se não vejamos no 6 a seguir, como é que ele começa? O capítulo 5, no capítulo 6, o primeiro versículo, o que é que diz? Mas filhos, se dominiem a vossos pais. Veja que é a continuação do 5. Não há uma pausa aqui. Então, nós vamos hoje estudar isso em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 5 de Efésios. O varão leu 3 versículos? Continue. Nem torpezas, nem Pavoices. pavoices, nem chocarrices, é isso? Isso. Que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam seus companheiros, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, ainda como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Ponto. No versículo 7, Paulo diz assim: ajude esses irmãozinhos que vivem fingindo de ser crente na igreja. Passe a mão na cabeça deles, faça um culto na sua casa e chame eles para pregar lá. É assim que ele diz? Não. O que é que Paulo fala aí? Não sejais seus companheiros. Saia fora desse povo porque não quer ser crente. E a ameaça do versículo 5 e 6 é por causa disso que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Mas ele diz que esse povo aqui é do mundo. Isso ele está falando sobre o ambiente que nós vivemos. Veja que Paulo vai falar no versículo 5: bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro avarento, o qual é? Resumindo, porque é o católico, porque é o macumbeiro, mas o fornicador, o impuro e o avarento que estiver no nosso meio também é, porque os católicos estão idolatrando imagem. E o idólatra é impuro Assim mesmo. ao seu próprio corpo, ao seu prazer. O fornicador, o que é fornicar? É usar o seu corpo para fazer aquilo que ele não foi feito para fazer. Quando usa a palavra fornicação, a pessoa só lembra do sexo, né? Só que não. Tudo o que você fizer com o seu corpo, que não é mais seu, é do Espírito Santo, que não for para a glória do nome do Senhor, é fornicação. Quem foi o primeiro fornicado da Bíblia? Vamos lá, vamos ver se vocês conhecem. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Lembra não? Ninguém seja como... Não. Você sabe. Qual o nome? O nome. Esaú. Isso. O que foi que Esaú fez? Esaú chegou lá e disse: olha que mulher bonita, quero deitar com ela. Foi assim? Ele vendeu a herança espiritual que Abraão disse é sua e de toda a sua geração por causa de um momento de prazer. Qual foi o prazer dele? Foi sexo? Comida. Que me adianta esta herança se eu morrer de fome? Meu irmão, não vai alejar se o cara for ali e fizer a comida dele. Ele passou dias no mato caçando. Morreu? Agora que ele chega em casa, ele vai morrer em casa, com a mãe dele ali, com o pai dele ali. Ele trocou, irmão, toda a herança espiritual por um momento de prazer. E aí o que o autor Zebeu diz? Ele era fornicário. Entendeu o que é fornicação? A pessoa quando troca Deus por dinheiro, Deus por riqueza, Deus por mulher,
Deus por fama, Deus pelo seu corpo, ou pelo prazer momentâneo. Não, é porque é só uma ficada, é só um momento. Se eu for uma assistida que eu dei, e o que é que tem? Amanhã eu peço perdão. É tudo que satisfaz o seu bem prazer. O seu prazer e denigre a sua imagem diante de Deus. Isso é fornicação. Ficou claro? Então está lotado de fornicar no nosso meio. Essa não disputa, Essa pra mim é... Pois é, irmão. Pois é, porque hoje fornicação no nosso é só um momento sexual e libidinoso ali, meu irmão. Mas Jesus disse pior. Ouviste dos antigos que se alguém for pego num ato de adultério deve ser apedrejado até a morte? Eu, porém, vos digo, olha, os antigos disseram, agora quem vai dizer é Jesus. Qualquer homem que passando uma mulher no seu coração, ele se atentar para ela. O que é a palavra atentar, irmão? É o mesmo significado de fornicação. Desejar para si. Veja que ele não usou cobiçar. Ah, não. Ele não usou prostituir. Ele usou o quê? Atentar. Resumindo, eu queria que fosse minha. Ah, lá em casa. Eita Jesus, agora, meu Deus, que corpo. Isso é atentar, irmão. O que é que você fez naquele momento? Se Jesus veio naquele momento, você vai com ele? Porque você não deitou com ela porque não tinha espaço. Se você estivesse num quarto com uma pessoa daquela, porque você está ali, no meio do mato, mas o que é aquilo? Só tem ela e eu. De repente apareceu. No meio da rua, você olhou e disse, meu Deus, ainda bem que não somos só nós dois. Mas se tiver só, você acha que a pessoa só vai olhar? E mesmo que ele só estivesse olhando, se o olhar dele não for o olhar divino, qual é a palavra usada por Efésios aí? Amor. Pode passar, Lucas. Se o olhar não for olhar de amor, a pessoa corre o risco de cair na fornicação. E o primeiro ponto da fornicação é desejar o que não é seu. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá, então, continuando. Versículo de número 9. Efésios 5 e 9. Porque Fruto do Espírito está em toda a bondade, e a justiça e a verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Opa! Aí você já vai arrumar meio mundo de inimigo. Porque o que se diz hoje na igreja é que você tem que aceitar tudo. É que você tem que incluir a pessoa. É que você não pode o quê? Julgar. Não, eu não posso julgar. Eu vou condenar. Eu não vou condenar, não é a pessoa. Porque o poder de condenar e colocar no inferno, somente Cristo tem. Mas o próprio Jesus disse, existe um no meio de vós que vos condene, não sou eu. É a palavra. Então quando eu chego no ambiente espiritual, tá lá, eu, o evangelista Jair, e tá aqui Moisés. Tá aqui Mateus. Aí chega um informe de fora e solta um palavrão. Mas eu sei que ele é crente. Aí eu vou olhar nos dentes. Eu incluí ele no meio de crentes e eu estou dizendo para ele, você é igual a nós. Quando ele chega, que ele vem com a pornografia, tem que repetir. Irmão, negativo. Você quer falar sobre pornografia, você fala para lá. Aqui não, aqui é ambiente de crente. Aqui é ambiente de luz. Ele vem trevas, viva lá, aqui não. Mas aí o que vai acontecer? Estranho. Mas tem outra coisa também, que a gente não pode julgar. Quem disse que a gente não pode julgar? Está escrito aonde? Quem disse? Porque João 7,24, agora com precisão, você não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Como é que eu não posso julgar? Eles usam, sabe o quê? Mateus 7.
Não julgueis. E o que é que Jesus está falando ali no Sermão da Montanha, irmão? É do pecado de um cabra descarado? Ele está falando da vida. Você não pode olhar, eu estou vendo a missionária está ali. Olha, ela está passando por isso aqui por causa disso. Não pode fazer isso. Por quê? Porque um dia você também pode estar na mesma. Aí Jesus diz, olha, bem-aventurados são vocês que choram. Mas quando a gente está olhando para alguém que chora, a gente acredita que é Deus que está agindo ali? A gente pensa logo, não está passando por alguma coisa porque fez alguma coisa errada. Só que aí o que é que Jesus diz? Não faça isso. Porque um dia vão olhar para você e você não vai achar apoio. Alguém também vai te acusar. É isso que ele está falando. E se você continuar assim acusando os outros, você não vai conseguir ser salvo. Porque você está julgando as pessoas. Não pela aparência, como o Guilherme falou, mas julgando pelas coisas da vida. Quem olhasse para Jó como os 3 amigos, ia dizer que ali era Deus agindo? Ele faz o treinamento e diz, olha, isso aí é problema de pecado. O outro chegou e disse assim, me diga onde foi que você já viu Deus desamparar um justo. Olha, não parece uma palavra bonita? O terceiro disse assim, eu tenho para mim que você já fez alguma coisa de errado durante sua vida. Mas graças a Deus que Deus não traz só 3. Deus traz mais 1. Aí o mais novo passa e olha assim, que isso tem coisa errada. Deixa os mais velhos falarem por 7 dias. Não sei que paciência ele teve, porque eu na mesma hora ele podia a boca dele, vai estar errado. Mas ele ficou esperando e disse, olha, eu achei que vocês fossem trazer uma palavra de consolo a sua vida. E eu sou o mais novo do meio de vocês. Você já leu o Jó? Depois dê uma lida para você ler. E eu vou dar um conselho a vocês velhos, de cães brancas, barbudos, que deviam estar me dando um conselho. Olha, não julgue pela aparência. Oh, não faça isso, porque os caminhos de Deus são inescrutáveis. Você não sabe o que ele pode fazer. E aí Jó dá para o joelho e diz, Senhor, me diga um dia que teve uma pessoa passando frio quando botasse para dentro para se esquentar. Me diga um dia que uma pessoa tivesse com fome e não desse comida. Um dia que fosse, que viesse um viajante e não desse hospedagem. Eu fui justo diante de ti. Me diga um dia que isso não aconteceu. E diz para mim também porque eu estou passando por isso. Aí Jó fala, no penúltimo capítulo. Aí Deus diz, bom, já que você terminou, agora sou eu. Me diga onde é que você estava quando eu fiz o fundamento da terra e do céu. Você sabe quem era você antes da terra existir? Você já existia, Jó. Veja que a alma de Jó já existia na eternidade. O que é que Deus estava falando para ele? Meu filho, isso aí é passageiro. Esses dias aí vão passar, você vai vir embora, você vai ver que coisa maravilhosa tem aqui em cima. Dias depois, o que é que acontece? Deus começa a mudar o cativeiro. Aí eu acho interessante que no último capítulo diz assim, eu falei besteira. Porque eu tinha ouvido, eu me conhecia somente, eu ouvi. E eu ouvi quem? Os outros falaram. Mas agora eu te conheço. E aí diz assim, bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos seus pensamentos pode ser que Deus, sei lá se é bom, se é mal, sei que não dá para impedir. Aí Deus diz assim, então agora, já que você entendeu, vá até seus 3 amigos, convide eles para fazer um sacrifício e levanta o altar, porque você está orando sem altar. Mate os bezerros e olhe por eles. Ó. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, ele continuou considerando os outros amigos. Deus virou o cativeiro de Jó. Ele deu em dobro as vacas, as ovelhas, os mesmos 10 filhos, Deus deu a ele. Só que agora ele filho também deu filhos e ainda deu herança para mim. E para que Deus pudesse mudar a sorte de Jó, o dinheiro não cai do céu não, irmão. Quando o povo ficou sabendo que Deus tinha limpado Jó da lepra, os próprios parentes, amigos e vizinhos que julgaram Jó vieram para trazer cada um pendente de ouro. Irmão, um é mais rico no Oriente. Conhece pouca gente? De repente, em pouco tempo, o povo que odiava Jó estava comendo na mesma mesa de Jó. Então, é isso que Jesus explica. Não julgar isso, a fase da vida. Mas você encontra um cara fornicário, mentiroso,
ladrão, caluniador, no nosso meio, e você não condena a obra dele, o que é que a pessoa é, evangelista? Conivente. O evangelista falou na aula da IBD essa semana. Adão foi conivente. Ele veio olhar para a mulher e disse: tome vergonha em sua cara que eu não vou comer isso aqui não. E Deus me disse para não comer. É para ele repreender. O homem da casa é ele, o cabeça é ele, irmão. Como é que eu estou vendo a porta do inferno entrando na minha casa e eu digo: me dê. Me dê. E quando Deus aparece: por que você comeu? A mulher que tu me deu e eu comi. Quer dizer, resumindo, eu não tenho culpa nenhuma. Foi ela. Ela diz: eu não tenho culpa nenhuma. A serpente me enganou. Como a serpente só está para derrubar e não para assumir a responsabilidade, não se ouviu mais falar nada. Então, nós não podemos ser coniventes. Gosto de nós quem gostar. Se está errado, está errado. E a palavra do Senhor nos ensina a nós não sermos coniventes com as trevas. Amém ou amém? Amém. Alguém aqui já teve como é que se diz? A displicência de em sua casa um tubo começar a vazar água? Eu estou com uma vazando, até uma prova, não tem tempo de quebrar a parede ainda. É bom, evangelista? Não incomoda aquilo? Demais. Você não tem tempo, você diz: meu Deus, eu tenho que quebrar essa parede toda, arrebentar isso aqui tudo, tenho que comprar cola, e eu tenho que esperar a hora que não tenha água, eu tenho que desligar o registro, e aquilo vai, e o furo não vai tapar. Cada dia que passa ele vai aumentando, porque a pressão. A mesma coisa, irmão, é quando você é conivente com ele. Um abismo vai conduzir a outro abismo. Hoje é só o tubo, evangelho. Sabe aquela pessoa que a mulher chega em casa e diz: meu filho, bota essa lâmpada aí. Está comprada, está ali em cima, suba na cadeira e bota. Peraí que eu vou ali e volto. E eu volto. Um dia, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e a lâmpada está comprada. Aí a mulher sobe na cadeira, escorrega, cai e quebra o braço. Tentando colocar a lâmpada que era para o cara fazer. Um abismo só chama o que o Espírito Santo lhe mostra para você fazer agora, irmão. Você tem que fazer agora, irmão. Agora imagina o cara com tudo furado e uma lâmpada sem colocar. E o braço da mulher quebrado. E o braço da mulher quebrado. Porque um abismo, a mulher, quando ela olhou, vamos usar aqui só a questão da história, que eu não gosto, mas vamos usar só a questão da história. Ela olhou a dracma na testa. O que não é na testa? É no vestido, na testa, ou na mão, ou no pulso, onde quisesse a dracma ir. Mas quando ela procurou a dracma nela e não achou, ela sabia que só podia ter perdido aonde? Mas você não podia dizer: está em casa, está guardado. Depois eu procurei. Mas aí a Bíblia diz: diligentemente ela acendeu a candeia, varreu a casa e procurou até que horas? Até encontrar. E havendo encontrado, que primeiro ela achou, depois ela conversou com o povo que tinha perdido. Ela não foi falar para os outros: perdi, me ajuda. Quando ela achou, ela foi contar para os amigos: acabei de achar dracma, agora vamos fazer uma festa aqui, porque se fosse outra pessoa, poderia deixar para depois. Mas, irmão, é nas pequenas coisas. Hoje é uma dracma, amanhã é no starter, depois da manhã é o salário. Quando a pessoa vai ver, está pobre. Provérbio número 24, 25, 26. Salomão diz assim: passei pelo campo do preguiçoso. Como é que estava a sua vinha? A vinha estava cheia de carros. Sabe o que é carros? Urtiga. Urtiga vem de quê, irmão? Erva daninha. A raiz já vinha de baixo. E na mesma vinha que eu passei também pelo campo de um preguiçoso. E quando eu passei pelo campo do preguiçoso, as paredes de pedra estavam derrubadas. Aí eu tive entendimento. Como é que começou isso? Ele primeiro sentou, depois de sentar ele cruzou os braços, depois ele deitou, depois ele dormiu. Assim virá a ti a pobreza, como um ladrão armado, a hora que você não esperar. Você já tem a vinha, vai deixar cair? Você só tem que manter, irmão,
a vinha, irmão, nós já temos a vinha, a salvação já é nossa. Mas somos nós que temos que limpar a cada dia, irmão. Como é que a pessoa fala um palavrão e não sabe que falar palavrão é errado e ele não pode? Ele acostuma com o palavrão. Como é que a pessoa sabe que mentir é errado e ela solta uma mentirinha de vez em quando, ela não pode aquela mentirinha? Vai acostumando com aquilo, irmão, você pode acostumar com o seu pecado, mas Deus odeia ele do mesmo jeito. E na hora de ir para o inferno, quem vai para o inferno não são os pecados, é quem cometeu eles. É por isso que a gente fala sempre, não dá para separar o homem daquilo que ele é. Ah não, eu tenho que... Cristo ama o pecador, mas odeia o pecado. Digo, quando for lançado no inferno, quem vai ser lançado no inferno? É o pecado ou o pecador? O problema não é a gente amar a pessoa, é que eu estou dizendo para este infame que se ele continuar assim, ele vai para o inferno. E vai chegar um momento que não dá mais para conversar, irmão. Mas é também porque hoje está distorcido do que é amar. Justamente. Para a grande maioria hoje, quando a gente vai corrigir alguém, a gente não está amando. O amor hoje não corrige, né? Não, disciplina. não disciplina. O grande problema tem sido esse. Que as pessoas colocaram na cabeça que amar Moisés está errando e está mãozinha na cabeça dele. Analisando. Não pode. Continuando. Agora vamos até o fim para nós entrarmos na pauta. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo em ti esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejas insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Bom, agora algumas Bíblias têm epígrafe. Essa partezinha preta, outras não. De quais deveres Paulo falou agora primeiro? Os deveres de quem? Oi? Da igreja. De qualquer crente. É assim ou não é? Qualquer um que for crente precisa entrar nesses padrões. Pronto, beleza. Em relação à igreja, nós já entendemos o que temos que fazer. Mas essa batalha agora vai estreitar, irmão. Porque Paulo vai trazer a igreja para dentro de casa. E o que eu tenho visto nos últimos dias é que a igreja hoje tem sido igreja só lá no templo. Estou falando de igreja no sentido figurado, mas a maioria dos crentes só são crentes nos templos. Em casa não. Em casa eles podem ser qualquer coisa, menos igreja. E aí, o que é que Paulo vai explicar agora? No versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Resumindo, tudo que você fizer para o seu irmão, saiba que quem vai lhe julgar é Deus. E aí que está o problema. Por exemplo, quando eu dou uma caneta para Mateus, eu não vou ser julgado não é por ter dado a caneta. Qual é a minha intenção de dar uma caneta para Mateus? Se minha intenção é me gloriar, Mateus vai receber a caneta, vai usar bem, mas eu não vou receber nada por isso.
ainda corre o risco de ser condenado por ser vanglorioso. Se minha intenção é dar a caneta a Mateus é para humilhar Mateus, porque Mateus não tem uma, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou ser julgado pela intenção que eu fiz aquilo ali. Por isso que tudo começa na intenção. Você vai dar uma carona a alguém, qual é a sua intenção de dar aquela carona? É para mostrar que você tem um carro? Você vai conversar sobre a vida de alguém, qual é a sua intenção em conversar sobre aquilo? É usar aquela situação como exemplo espiritual ou é falar mal dele? Então, sujeitar-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Amém. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Veja que no 21 ele diz: sujeitai-vos aos outros no temor de Deus. No versículo 22 ele fala agora, primeiro para as mulheres, a sujeição ao marido, como a quem? Ao Senhor. Tudo que ela fizer para o marido, ela tem que se lembrar que ela não está fazendo para aquela carne, aquele corpo que está ali, mas diretamente quem está recebendo aquilo? Sabe aquela mulher? Se quiser comer, coma. Se não quiser, está aí. Essa pessoa fez para Deus? Imaginou? O autor aos Hebreus, ele escreve o seguinte: olha, cuidado com o que vocês recepcionam em sua casa. E não menospreze as coisas pequenas, porque por causa disto, Abraão recebeu 2 anjos em sua casa. Na verdade, foram 3. Mas os 2 foram recepcionados por Abraão. Abraão estava num dia quente, do lado de fora do Cavalhais, olhando para as campinas de Sodoma e vendo sua esposa fazer aquilo. De repente aparecem 2 seres. E aqueles 2 homens que aparecem, ele percebe que aqueles 2 homens que vão passando é evangelista. Não são qualquer pessoa. E ele diz: Senhor, ser servido de ficar aqui. Porque eu vou pedir para minha esposa agora fazer a comida. Ela vai aprontar a comida, eu vou trazer a melhor água, vou fazer o quê? Vou fazer o pão, vou fazer aquilo. O senhor senta aqui, o senhor come e o senhor bebe. Anjo come? Anjo bebe? Mas o meu pai da fé, irmão. Tudo que ele disser ali, os anjos vão fazer. E os anjos disseram: beleza, ok. Enquanto os anjos estão comendo, qual é a pergunta do anjo? Onde está a tua esposa? Os anjos não sabem não onde é que ela está? Quem está fazendo a comida dela? E ele diz: está aí dentro da tenda, pois diga para ela que ano que vem eu vou voltar aqui. Aí ano que vem não volta 2, irmão. Ano que vem volta 3. Que um vai ficar conversando com Abraão, 2 vão destruir Sodoma e Gomorra. Mas receber em casa, ele recebe 2, amém? Diga para ela que ano que vem, quando eu voltar aqui, o menino vai ter 3 meses. 1 ano, né? 9 meses com 3, 12 meses. E ele creu, mas Sara não creu. Quer dizer, Sara sujeitou ao Senhor? Sara riu. E o anjo disse: por que riste? Ela disse: não ri, Senhor. Riu. Tanto você riu que na hora de colocar o nome dele, agora vai ter que ser Isaac. Significa risada. Sorriso. Pois hoje é um bullying, né? Risadinha. O nome dele vai ser Sorriso. Só que Sara aprende ali, irmão, a se sujeitar primeiramente. E aí o autor dos Hebreus chega a dizer assim: e ela lhe chamava de Senhor. Tanto a Abraão ela chamava de Senhor, como fisicamente representando Deus em sua casa, como a Deus. A partir daquele dia, Sara, tudo que ela fazia era relacionado primeiramente a Deus e segundo a Abraão. Quando nós observamos, por exemplo, que a pessoa que está do nosso lado representa Cristo, e eu não venero a Cristo através daquela vida, Israel está ali, mas eu olho para Israel apenas como um jovem, eu não vou me designar a dar a ele tudo o que ele merece no Senhor. Jesus disse isso: aquele que der um copo d'água fria
a um desses meus pequenos, na qualidade de profeta, o que é que ele vai receber? Meu irmão, o cara não fez nada, só deu um copo d'água, vai receber o mesmo galardão que João Batista. Por que ele não deu só um copo d'água, Moisés? Ele deu um copo d'água considerando-se que o ministério de dar água é um ministério profético. E você está entendendo? Que o mesmo peso espiritual que tem eu sair por aí ministrando é o mesmo peso espiritual que tem de eu alimentar aquela pessoa ou dar um elemento a ele para ele ir pregar. Então, quando nós fazemos tudo nos sujeitando ao Senhor, irmão, tudo sai bem feito, sai com amor e tudo vai dar certo porque Cristo está no negócio. Mas se você já acorda pela manhã praguejando o restante do seu dia, ou como no caso aqui, a mulher, algumas mulheres, infelizmente, só tem um missionário hoje aqui, algumas mulheres, infelizmente, eu já presenciei crentes que praguejam os esposos missionários. Isso é uma derrota, não sei porque eu casei com essa infame, para não dizer o nome que eles disseram, que até falar que é dope, como diz Paulo. E aí, desce a lenda, o cidadão e de noite está dando terra na igreja, pedindo a ele, vai nele, toca nele, age nele. A mulher já praguejou o cara de manhã. O que o Espírito Santo vai fazer nele agora, irmão? Era para ela acordar pela manhã e dizer, olha, tu vai ser uma bênção em nome de Jesus, já vou comprar teu paletó, dentro de breve, nós vamos entrar por aquela igreja, nós dois marchando do poder de Deus. Tu é hoje assim, beberrão e tudo, mas tu vai ser um crente enjoado na presença de Deus. Opa! Ela já profetizou como ela quer que seja. Deus vai trabalhar em cima daquilo, sim ou não, irmão? Tiago disse que não pode jorrar o quê? Duas águas diferentes da mesma fonte, ou você abençoa ou amaldiçoa. O cara pragueja o dia todo não está na igreja. Não dá, irmão. Nós temos que saber de quem nós somos. Jesus foi rejeitado em Samaria. E os discípulos descobriram na Bíblia que quando Elias orou para cair fogo do céu, matou meio mundo de gente. Rejeitaram Elias, caiu fogo do céu, matou meio mundo. Vamos resolver, Senhor, o Senhor quer que nós oremos para cair fogo do céu e matar todo mundo de Samaria? Jesus disse, eu mandei vocês lá fazer o quê? Matar o povo ou salvar eles? Eu estou tentando entrar lá para salvar. Vocês querem matar o povo? Como é isso? Como é que eu vou salvar depois de morto? Vocês não sabem de que espírito sois. E aí Jesus colocou um apelidozinho. Seu nome a partir de hoje é Boanerges, filho do trovão. Só presta para fazer zoada. Só faz barulho, só tem conversa fiada. Mas resolver que é bom? Nada. Mas aí o que é que acontece? O Espírito Santo desce sobre o Filipe. Em Atos capítulo 15. E o cara que em Samaria, dias atrás, evangelista, 40 dias antes, queria matar todo mundo, quando o Espírito Santo desce, quem é que o Espírito Santo convida para descer até o deserto de Samaria? Filipe. Desce até o deserto, na faixa de Gaza, entre o deserto e o mar, se aproxime dali e fique lá esperando. Quando ele chega lá, o Espírito Santo aparece para ele e se aproxima do carro. O cara que queria matar todo mundo, agora se aproxima do carro e o Espírito Santo diz, apresenta-te a ele. Quando ele se apresenta, ele grita, você aí dentro, entende tudo que Deus? Mas era o cara que queria matar todo mundo em Samaria, agora está preocupado com evangelizar. E o homem de cá de cima, que não é bom nada, como é que eu vou entender se ninguém me ajuda? Ninguém me ensina. O Espírito Santo suba com ele, ele sobe. E o poder de Deus é tão grande que em poucas palavras ele começa a explicar sobre Jesus, de Gênesis a Malaquias. E o rapaz acredita tanto que ele diz, olha, tem até água ali. Já estava no batismo, irmão. Você está entendendo? Um dia desse o cara queria matar todo mundo em Samaria, agora já está. Então, o que me impede de ser batizado? Nada, tem água ali, tem, pronto, vamos lá. E enquanto ele está batizando o eunuco, o Espírito Santo pega o Filipe, arrebata ele e ele já aparece pregando em Azoto. Como foi isso? Ligeiro assim. Porque agora ele sabe de que espírito ele é. Então, irmão, nós temos que decidir. Nós queremos salvar ou nós queremos condenar? Nós estamos fazendo para o Senhor ou para as pessoas? O evangelista, quando ele está lá dirigindo a moto, o Uber,
Adriano, quando está dirigindo a rota, o Uber, o que nós estivemos fazendo, quando alguém entra no carro, nós não estamos fazendo só para aquela pessoa, irmão. Momentaneamente é para aquela pessoa, mas eu vou conduzir ela como se eu estivesse conduzindo o próprio Cristo. Experimente fazer isso em tudo que você fizer. Você vai ver que coisa espetacular. Você dá um bom dia para a pessoa e você vê Cristo ali com vida. Você vai começar a sentir a presença de Deus em qualquer lugar que você vai. Mas quando você chega num lugar assim, pense num lugar atribulado, está repreendido, não sei o que eu estou fazendo aqui. Meu irmão, tu é a presença de Deus ali. Podia ser atribulado até aquela hora. Mas você botou o pé. Pode ser atribulado o povo lá, mas aqui onde eu estou, não. Na minha moto, não. No meu carro, não. Na minha casa, não. Onde eu botar a mão, não. É assim ou não é, irmão? Estava rolando lá o que fosse, a confusão que fosse. Mas eu cheguei aqui, não vai ter confusão. Eu garanto o meu espaço. Não sei o restante. Então, irmãos, é isso. Isso é se sujeitar. Eu parei esse pouco aqui só para os irmãos entenderem o que é se sujeitar, para não ficar só na questão da mulher, né? Mas eu prometo que quando tiver as irmãs chegarem aqui, nós vamos pincelar essa parte aqui. Madeira tem que deixar para o lado lá também. Bom, então veja como aparece a palavra aqui no versículo 22. Quais são as três pessoas que aparecem aí? Versículo 22, interpretação. Mulher, marido e Senhor. Olha que coisa espetacular. Os três juntos. Veja que não aparece esposo. O que aparece? Marido. Por que não esposo? E aí? Quem me explica? O que é um esposo? Aparece um anjo Gabriel na casa de Maria. E aí diz assim: salve, agraciada. Aí ela olha assim, saudação estranha é essa? Não, tu és agraciada porque você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela, como pode ser isso se eu ainda sou desposada? Eu não sou casada, eu sou desposada. Eu fui escolhida para um dia ser esposa, ainda não sou. Esposa, esposo. Esposo, qualquer pessoa pode ter, desde que faça uma aliança física. Fez uma aliança física? Fez. É esposo. Paulo disse o seguinte: se você pega o seu corpo e dá para a meretriz, você se uniu a ela. São um corpo só. Então ali um esposo. O esposo é uma pessoa que pode ter uma atividade sexual com qualquer um. Mas marido só pode ser aliançado primeiramente por Deus e segundo pelo homem. Marido é um leito sem mácula, é a coabitação pelo próprio Espírito Santo que ele une. Falava aqui no início, um minuto de vocês chegarem, sobre quando Abraão fala para Eliezer: vá na casa da minha família e traga uma esposa para o meu filho. Quando ela chega, que se aproxima, Eliezer diz: ali está o teu marido. Entendeu? Marido é aquela aliança que foi feita diante do altar. Aquilo é o marido. Os irmãos estão entendendo? A aliança feita por Deus. Eis aí a tua mulher. Mulher, eis aí o teu marido. Pode beijar a noiva. Ali, feita uma aliança diante de Deus, isso é um marido. Isso é uma pessoa que recebeu uma alma e foi ligada com a outra. Esposo está lotado aí. Quando Jesus conversa com a samaritana, qual é a reclamação de Jesus com ela? Tu já teve? Não foi um relacionamento qualquer, irmão. Ela teve maridos, irmão. Não é uma pessoa que teve lá com ela, não. Ela já entrou em 5 rolos diferentes. Ela já fez aliança espiritual com 5 pessoas. E é proibido pela lei de Deus, não é ou não é? Na primeira já estava. Mas pelo samaritano era algo comum. Não, é samaritano, mistura de raça tá. Só que ela não esperava um Cristo samaritano. O problema é que Cristo não é samaritano. Jesus disse: a salvação não vem daí não.
Salvação vem de lá, dos judeus. Ó, se você quiser se salvar, você tem que ser judia. Se converter. Não, vocês dizem que nós temos que adorar aqui em cima. Você disse que tem que adorar lá embaixo, nós dizemos que tem que adorar aqui em cima. E Jesus disse que não tem nada a ver o templo de cá com o templo de lá, porque Deus é Espírito. Então, resumindo, a esposa é aquela aliança que foi feita, ainda não houve, sabe, a ação de coabitar. Por exemplo, diz assim, em Apocalipse 22, 16, 17, 19. E o Espírito diz, vem. E a esposa diz, vem. Quer dizer, nós fizemos aliança, mas ainda não tivemos o ato nupcial. Ainda não chegamos lá. Sabe? Todo mundo está entendendo que... Mas marido não. Marido é quem já chegou lá. Não tem mais para onde correr. Não. Quando você entregou o coração a algo, o corpo fez aliança, já foi. Não dá para correr mais. A partir do momento que você fez isso, entregou, e você traiu, você queimou a aliança, você é um prostituto, é um fornicário, é um adulto, é qualquer outra coisa dessa. Por isso que na questão de Oséias, Deus não disse, vai lá e case com uma esposa. Busca uma mulher. E mulher de prazeres. Ó, e tu serás marido. Veja que quando Deus fala, Deus diz que a esposa dele, a mulher dele, era Israel. E Deus sempre foi marido. Israel sempre quis ser esposa, não quis ser mulher. E até hoje é assim, né? Ela não quer ser a mulher. Ela quer ser só a esposa. E está lotado por aí. Então, o marido aqui é a cabeça da mulher. Veja, marido e mulher. Esposo e esposa. Marido e mulher. Veja que aparece no versículo 22 a palavra mulher e marido. E no versículo 23 aparece marido e mulher. Para que a mulher seja sujeita a um marido, o cara tem que ser marido. E não só esposo. Chefe de casa, líder, não só isso. Ele tem que ser marido. E o que é um marido de verdade? O marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo Ele próprio o Salvador. Resumindo, só pode entrar impureza na sua mulher, a não ser que ela não seja realmente uma pessoa fiel, se surgir da gente. E aí, vou chamar a atenção dos irmãos aqui, os que são casados principalmente. Eu já vi, ninguém está me falando aqui de orelhada não. Alguém já chegou para mim, numa confissão, para conversar comigo sobre relacionamento, e falou para mim, varão, eu esses dias coabitei com minha esposa, mas o meu pensamento não estava nela. Os irmãos estão entendendo? Todo mundo entendeu, assim. Não estava ninguém. Ele viu uma situação em algum lugar, e aí olhou para a mulher dele e desejou que a mulher dele fosse outra. E ele disse que ele só sentia desejo por ela quando isso acontecia. Ele entendeu? Então, irmão, o senhor é prostituto, fornicário e adulto. E você não está coabitando com sua mulher, você está coabitando com um pedaço de carne. Se tivesse ali um robô com o rosto de outra pessoa, que é aquela que você deseja, você estaria com ela. Então você não é um marido. No máximo você é um esposo. Um cara que se deita em um pedaço de carne de monte. Mas você sabe o que o cara exigia da mulher? Que a mulher lavasse, cozinhasse, passasse, cuidasse dos filhos, da casa, trabalhasse, bancasse ele, o marmanjo. Os irmãos estão entendendo a situação? E não vou lhe dizer que era um ímpio não, viu? Crente, empregador da palavra de Deus. Aí logo pra mim veio me fazer uma confissão dessa. Eu piquei logo o cacete. Até hoje não me desbloqueou do WhatsApp. Diga outra coisa, irmão. Você tem que ir pra casa agora, pedir perdão a ela. Não, irmão, assim eu vou acabar com o meu casamento. Que casamento? Você não é casado. Você não é casado.
Você fez uma aliança no altar lá, tudo certinho, bonitinho. Pode ser que no dia das núpcias você casou, mas em algum lugar aí você quebrou a aliança. Deixa eu lhe dizer uma coisa, varão. Sua mulher não lhe deve nada. No dia que ela quiser dizer assim, eu não lhe quero mais, você morreu para ela. Você matou seu casamento, você está morto. Não, mas aí eu não posso perder meu casamento. Resumindo, eu preciso manter a aparência. Eu falei, irmão, sabe onde é que você vai concorrer? O inferno. Porque é o único lugar onde as pessoas entrarão do jeito que elas são. Só tem gente de aparência no inferno, irmão. Não tem um verdadeiro lá dentro. Todos os que entraram no inferno entraram porque quiseram manter sua aparência fingida. Eu falei para ele, você prefere perder seu casamento físico, material, ou perder sua salvação junto com o casamento físico, material? E disse para ele, se você for para casa hoje, orar o Espírito Santo, se assim eu me arrependo. E ele vir realmente que depois daquele dia do arrependimento, você vai levar uma vida de marido, sincero, reto, temente a Deus, que desvia do mal. O Espírito Santo é fiel para perdoar. Qual é o resumo da história? O resumo é que o cara largou a família e foi atrás da outra que ele pensava. Hoje está no boi no mundo desviado. A mulher dele, livre, vai adorar a Deus, casou, recebeu um varão de Deus, o cara pregador, assumiu 2 meninos que eram cidadão. Hoje os dois, o cara e a mulher, estão no mundo, usando todo tipo de coisa. E o pregador, que arrumou essa família já prontinha, uma mulher que lava, que limpa, que cuida, que prega, que canta. Você viu que o cara só preparou o terreno? O cara está por aí, nem a pensão dá. Foi até preso por não dar a pensão. E a mulher feliz da vida, que arrumou um homem de Deus, um varão de Deus. Vocês não estão entendendo como é a situação da vida? Então, mas onde começou isso? Começou o cara se prostituindo? Começou aqui, ó. Eu não posso já falar isso. O senhor achou o cara que eu queria? Começou aqui, irmão. E Jesus disse, lembra, Efésios, onde foi que você está indo? E arrepende. Porque senão eu venho contra ti, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrancar o castiçal. Não, ele não vai tirar o cara da igreja, ele vai tirar a igreja do cara. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Uma pessoa fora da igreja é uma coisa, e a igreja fora do ser humano é outra, irmão. Uma pessoa no mundo desviado, fora do ambiente espiritual é uma coisa. Mas, e quando Paulo diz, e a pessoa que já provou da graça, já foi batizado com o Espírito, já foi batizado nas águas, mas cauterizou a mente, não tem mais retorno. E até hoje nós nunca achamos a solução para esse versículo. Os irmãos estão compreendendo? Só temos uma esperança em Só- Lucas 1,37. É, porque para Deus. É verdade, é essa a esperança. O Pedro disse, Senhor, os homens podem se salvar, e ó, o homem não, mas para Deus tudo é possível. É verdade. Então, o que é um marido? O marido é a pessoa que se coloca na posição de Cristo em casa. Cristo falaria mal da sua esposa? Falta muito isso, né? Quando a gente vai falar que ninguém aborrece o próprio corpo. Vai ficar ferindo a carne? Alguém aqui dá uma burra em ponta de faca? Aí a pessoa tem a bênção que Deus deu. Porque o sonho do cara é casar. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Eu caso, eu morro, eu caso, eu morro, eu caso, eu morro, casou. E aí depois, não era bem isso que eu queria. Porque ela é chata. É assim ou não é que a gente vê acontecendo? Fala. Por essa situação assim. Ela conheceu uma pessoa na igreja, queria porque queria casar, queria porque queria. Mas a irmã pegava daquela assistência, cara. Foram morar juntos. Depois de 3 meses juntos, ele mesmo chegou para ela e disse que não amava ela. Aí se separaram. Ela continuou
Na igreja, ele foi pro mundão, se juntou com a mulher bem errada, aí teve um filho, só viveu brigando com a mulher. Isso aí tudo pela pressa ali de casar. A consequência que veio depois. Na verdade, ele não queria um casamento. Ele queria saciar a vontade da carne. Ele olhou para a mulher e disse, não, é aqui mesmo, porque eu preciso saciar algumas vontades. Irmão, em casamento só por esse lado aí, irmão, vai dar com os burros d'água. Porque a vontade da carne você vai ter a vida toda para suprir. E eu vou lhe dizer, do jeito que o mundo vai, os homens morrendo cedo, trabalhando 10, 12 horas por dia, nem a vontade da carne vai ter que ele vai conseguir suprir. Tá entendendo? Todo mundo adulto aqui, não tem criança. Chegar em casa pela graça. Mas já chega arriado. Tá entendendo? Então, essa pressa de satisfazer a vontade da carne tem destruído almas, tem destruído tudo. Então, o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da, sendo ele próprio o Salvador, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus. Agora vejam o que é um marido, que a mulher será sujeita. Vós, se quiser ser marido, tem que ter essas qualidades aqui. Vós, maridos, amai vossa, como também Cristo amou a igreja. E aí botou ela no fogo, foi? O que é um cabeça? É que deixa a responsabilidade para a mulher só o mínimo possível. É o que resolve tudo para que não precise a mulher se matar para resolver a questão que deu. Como a questão do tudo. Uma questão da lâmpada, para que a mulher não caia na cadeira que o braço. Mas, o que Paulo vai falar em Efésios 6, não é dessa luta física. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, já caminhando para a conclusão. Queria falar? Vi um vídeo no Instagram, onde o pai falava nesse sentido assim, isso que a partir do momento de um casamento, onde a mulher toma a rédea de tudo, é porque ali o diabo já está dentro daquele casamento. Naquele sentido, tem que ser o cabeça da toda a situação da outra. Não sei se encaixa isso no que o senhor está falando aí. Ele disse que dizer dessa forma, naquele momento. Às vezes não é o diabo, às vezes é falha, comunicação, às vezes não foi um casamento. Nós estamos falando de casamento. Às vezes foi se juntaram. Como eu conheço uma situação onde o senhor conhece? Uma situação onde o rapaz se casou. Na verdade, ele escolheu aqui. E hoje ele está sofrendo consequência, porque assim, casou, teve um filho, e aí a mulher falou algo na palavra que afetou muito ele, e hoje ele tem conta com a igreja. Porque foi Cristo que abandonou ele, né? Porque você já viu que todo mundo desconta a culpa só em Jesus? A consequência foi a escolha dele. Vamos lá. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Quem morreu na cruz? Cristo. Quem perdoou os pecados? Cristo. Quem tomou a iniciativa do perdão? E quando a mulher, igreja, traiu, quem perdoou? Quem continua perdoando? Porque Deus é amor. E agora? Ah, o 70 vezes 7. Ah, é, o 70 vezes 7 só se aplica aos irmãos? A mulher não. Já viu que quando é para a pessoa receber uma bênção, o cara perdoa até a galinha, o gato, o papagaio. O importante é que o lucro financeiro venha. Um político, por exemplo, ele perdoa todas as ofensas do mundo, contanto que o bambá dele cai todo mês. Mas quando é em relação à mulher, a primeira coisa que a pessoa pensa,
abandonar tudo e ir embora. Uma dúvida. Pronto, em caso, eles são casados e tal, aí como o marido é o cabeça e ele está trazendo a questão dele ser Cristo em casa, né? Como nós sabemos que Cristo ele não traiu ninguém, até porque ele se entregou, salvou a comunidade e tal. Então, assim o marido tem que ser em casa para com sua esposa, correto? Para com sua mulher. Então, caso a mulher traia ele, então ele tem que fazer o papel de Cristo e perdoar. A primeira não opção, perdoar e não pensar em se separar, correto? a primeira opção É, é o perdão. entendi. Quem vai decidir, e aí isso tem experiência, se fica ou se vai, é ela. Entendi. Ele não vai pô-la para fora. Ele vai perdoar. Agora ela vai decidir se ela tem capacidade de assumir a responsabilidade do perdão. Porque, irmão, o perdão é a coisa mais pesada que existe. Alguém aqui já ofendeu alguém e foi perdoado? Quem se sente ofendido? Você que pede perdão. Você se humilha diante da pessoa, a partir daquele momento é você quem deve. Então você começa a se sentir E se dá indigno. como se sucedeu, como que aconteceu, qual foi os meios que aconteceu, que é uma série de coisas. Aí são fatores que É. o que a palavra nos ensina é o seguinte: a primeira opção e obrigação nossa é perdoar. O que vem pela frente, aí depende da situação. Às vezes o perdão acontece e a pessoa permanece, se arrepende e conduz. Às vezes a pessoa se constrange ao ponto de não ficar e ir embora. O perdão aconteceu. O que não houve foi a ligadura de novo para continuar. Lembrando que quem foi traído é livre para permanecer firme no Evangelho e poder construir família fora, junto com outra pessoa. Mas quem traiu não é livre mais para casar, porque o marido era aquele, o resto é amante. Traiu, então, a partir daquele momento que a pessoa traiu, ela morreu para aquele. Mesmo sendo perdoada. Mesmo sendo perdoado, o que a pessoa perdoou foi o ato. Mas o casamento acabou ali. Né? Porque a aliança, né? Hã? A pessoa fica repudiada. Repudiou, porque a aliança quebrou. Aliança de casamento, eu li um comentário em rodapé na Bíblia da mulher. Foi extraordinário o pensamento dessa mulher teve. Ela falou o seguinte, que quando a pessoa casa, a aliança completa é entre os três, como o senhor está falando. O marido, a mulher e Deus. Quando algum dos cônjuges trai, o que acontece? Sai Deus e fica o corpo estranho. Então acabou o casamento, não existe mais. Morreu. Morreu. Quando o perdão, irmãos, quando há o perdão verdadeiro, e eu pude passar pelas duas circunstâncias, não é muito bom falar não, mas veio o caso. eu pude passar pelas duas circunstâncias e, assim, quando a gente perdoa de verdade e a pessoa sabe que foi perdoada, se chegar ao ponto de acontecer novamente, acontece o que você falou. A pessoa se constrange ao ponto de ela mesma não se perdoar. E mesmo sendo perdoada, vai embora. E abandona o casamento. Entendeu? Isso por causa da força e do poder que o perdão tem. Pesado. Isso é seríssimo. Então, assim, quando a gente decide perdoar mesmo, a primeira vez que a minha esposa me traiu, primeira vez não, né? Eu não posso provar na segunda, então, na vez que ela me traiu, que foi ela mesma que confessou, eu a perdoei. Foi fácil? Não, irmão. Não foi fácil, não. Não foi fácil, não, porque a gente o machismo da nossa sociedade transforma a gente num pedaço de carne só. Somente isso, num pedaço de carne. Quem dá a nós a capacidade de perdoar de verdade é o Espírito Santo. Porque eu orava muito. Me ajoelhava a minha ex-esposa dormindo na cama e eu de joelho nos pés da cama pedindo a Deus para amar ela. Dizer, não, meu Jesus, eu decidi perdoar, então agora eu preciso da sua ajuda, porque sozinho, eu sou muito sincero, não vai não.
porque não é fácil, irmão. E aí, se não olhar com o olhar de Cristo, Se não olhar com o olhar de Cristo, pô, não adianta, não tem como. Então, assim, viver o perdão da traição do casamento é algo seríssimo. Então, vocês, irmãos, que têm sua família, dos que ainda querem ter, em nome de Jesus, se esforcem. É um conselho que pode mudar, né? Isso aí. Se Aí lá, esforcem. sabe que Jesus vai relatar isso aí em Marcos 10, né? Os discípulos questionam. E ali ele pontua somente a parte do marido, né? Onde a mulher, ele diz que ele vai ser livrado, né? Somente por morte ou traição. Né? Aí Jesus vai pontuar a se estabelecer dessa situação aí. Essas coisas vai que a gente vai. Na verdade, em Marcos ele não fala, ele não dá, lá em Marcos não está dado o texto que dá legalidade para casar de novo. Só Não. fala que o casamento é indissolúvel naquele texto. O texto que traz para a gente a luz para um novo casamento está em Mateus 19. É quando dentro da frase de Jesus tem um contraste lá da frase que diz assim, a não ser por. Ele fala da repudiação. Entendeu? Os fariseus questionam Jesus sobre a questão do. Até porque O repúdio da carta. eles questionam porque naquele tempo a mulher não podia Não tinha direito não tinha o direito de pedir. repudiar o marido, né? Porque elas que eram dadas por esposa, então elas não tinham esse poder que as mulheres hoje têm de chegar e pedir um divórcio ou abandonar a casa. Então, por isso que Jesus contou o marido, que Jesus fala, Moisés permitiu a carta do divórcio por causa da dureza dos vossos corações, dos homens. Sabe o que é que é incrível nisso? É o que Jesus fala no início. Ó, irmão, isso é tão sério que quando Jesus vai falar do casamento, na sua pureza, ele volta para Adão antes do pecado. não foi assim no princípio. Não foi assim Não, no mas início, no não foi assim. princípio, é. Ele volta para Adão antes do pecado, velho. Casamento é um negócio tão sério, tão fino, que a gente tem que considerar, parar de olhar como o mundo olha de uma coisa de um jeito banal. Porque quando Jesus vai falar da questão da dureza do coração, ele não unicamente fala do homem pecador, ele fala do homem santo, puro, antes da queda. No início não foi assim. Quando foi o início? Quando Adão disse, essa agora é minha, porque foi tirado do meu osso, é osso do meu osso, é carne da minha carne. O início foi lá. Então assim, a gente está olhando com um olhar superficial, né? Seguindo os rumos que o mundo tem seguido. Uma sociedade falida, moral, espiritual e socialmente falando. Né? Não é parâmetro nada do mundo para nenhum crente. Não é. Não se baseie, esqueçam para sempre. E digo mais, evangelista. Não importa no seu raciocínio. Você pode falar. Esqueça a cultura. Esqueça. Ah não, porque na cultura, que cultura? Cultura judaica. Jesus não falou de cultura, Jesus falou de Adão. Existia cultura no tempo de Adão? Existia lei no tempo de Adão? Não existia nada no tempo de Adão. O que existiam eram duas pessoas num paraíso com Deus dentro. Casados. Acabou, velho. Resumindo, você é responsável pelo que acontece no seu casamento e acabou. E ela é responsável pelo que entra através dela no casamento. Porque eles acharam tão duro o que Jesus falou, que ele diz, então, rapaz, Agora, então desse jeito aí. é melhor não casar. Jesus disse, não estou mandando ninguém casar. Algumas pessoas viraram até o mundo por isso. Porque a nem todos é dado o dom. Veja que casamento é qualquer coisa. Então, veja, o que eu vejo hoje na sociedade. Como já está falando da sociedade. Hoje a mulher é carne da carne do homem. Já acabou. O problema não é carne da carne, é que Adão disse que ela também é osso dos ossos. E quando Deus vai reconstruir o vale de osso seco, ele não diz, vou colocar em vós apenas carne. Porque dá os ossos primeiro. A base é o quê? Aleluia! Osso, irmão. Aleluia. Estão esquecendo do osso. Existe carne sem osso? Como é que você vai botar carne no lugar que não tem osso, irmão? E tem como você desjuntar um osso sem sofrer? Não, peraí, não, eu vou fazer um teste aqui. Vai não, irmão. Vai sofrer ou não vai? A mulher é osso do seu. Se você estiver sentindo uma dor no seu dedo,
dura, é difícil, é doloroso. Então, vamos lá. Em suma, no versículo de número 28. Tá batendo lá e tá. Dando algum impacto no muro aí que está vibrando, né? Vamos lá. No versículo número 28. Assim devem Os maridos. amar sua própria Mulher. Diz aí, amar a mulher dos outros? Desejar a mulher dos outros? Assim devem os maridos amar sua própria Mulher. Mas assim como acima ele diz, versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, para apresentar igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, e assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si, porque ninguém nunca aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a alimenta e sustenta. Agora vamos ler para nós encerrarmos o versículo de número 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim vós também, cada um, em particular, ame sua própria mulher, como a si, e a mulher reverencie o marido. Aí ele entra em Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, em quem? No Senhor. Lá ele começa falando que nós temos que ser, amar uns aos outros no temor do Senhor. O marido no temor do Senhor. Os filhos no temor do Senhor. Porque isso é justo. Honra teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina, a demonstração do Senhor. Os servos obedecei a vosso Senhor segundo a carne, como temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo com vista, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele entra de sola no versículo 10. O que sobra disto? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? É para vencer o diabo que está lá no mundo, é isso? Para vocês conseguirem fazer o que eu acabei de dizer, vocês vão ter que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ô irmão, a guerra é dentro de casa. Quantas pessoas têm ido vencer as batalhas dos outros lá fora e perdido a guerra em casa? E não é guerra contra o diabo, começa a guerra contra nós mesmos. Uma carta para a igreja, irmão. Quem em casa não sabe que tem que amar o esposo, a esposa, o filho, o marido?
Mas por que Paulo tem que explicar isso numa carta aberta a uma igreja? Que igreja baseada no amor. Porque sem profecia, a casa se corrompe. Porque a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. E ela vai na divisão da alma, entre juntas, e tem o poder de discernir os pensamentos e intenções do... Se ele explicou que é para o marido amar a esposa como a si mesmo, é porque muitas pessoas não fazem isso. Então essa é a base da vida familiar de uma casa. E lhe digo mais, se acontecer qualquer problema, pode partir de lá, mas de cada um. Quer viver uma vida feliz? Faça o que a palavra está lhe dizendo. E o que vier, irmão, para você, você vai ter a consciência limpa de que não partiu de você. Isso é a vida no Evangelho, irmão. Não, aí me demitiram lá. E demitiram por quê? Não sei. Eu fiz tudo o que um crente poderia fazer na empresa. Se me demitiram, a culpa não foi minha. Não, e o que aconteceu? Olha, foi-se embora. E agora? Eu não sei. Eu fiz tudo o que estava escrito. Você tem a consciência limpa. Vamos finalizando. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E é uma continuação do capítulo 5. Onde é que o diabo vai armar essas armadilhas? Paulo não está falando da igreja mais não, irmãos. Paulo está falando da vida familiar. Olha, marido ama a esposa, menino arruma isso aqui, da gente isso aqui e tal. E aí ele entra. Se fortaleçam, porque o inimigo vai armar muitas ciladas. E as ciladas deles são bestas? Como foi, evangelista, que o diabo derrubou Adão e Eva? Qual é a palavra usada para a serpente? É assim que Deus disse. E a serpente era o que? Era mais besta? A mais? Qual é a palavra que Paulo usa aqui? Astutas ciladas do diabo. Do que ele está falando? Do princípio. A queda lá começou, não foi com Adão e Eva, foi com a astuta cilada, mas aí o cara está no ambiente em que Deus está, que mal vem, hã? Fica aí. Não, a presença de Deus, daqui a pouco ele vem aqui. E aí, Deus quando sai, quem se apresenta? Não, mas aí, foi assim que Deus disse? Como começou a queda do casamento de Adão e Eva? Na dúvida. Será que é assim mesmo? E se não for assim? Eu vou explicar, Eva, o que Deus quis dizer. Não é bem assim que a palavra diz, não. Porque Deus sabe que... E aí é usado, né? Não, Deus sabe que eu sou cara. Deus sabe agora. Quem começou com isso foi o diabo. Deus sabe que no dia que você comer, você não vai morrer, não. Eu vi isso essa semana. Foi, Barão? Eu disse assim, rapaz, o seu corpo está funcionando bem, é o seu organismo. Deus me fez assim. Olha aqui, ó. Deus me fez assim. Eu digo, é exatamente porque Deus me fez assim que eu vou permanecer assim até o dia que ele vem. Justamente. Tá vendo que coisa terrível, né? Meu irmão, tá pensando que é brincadeira? Bons entendedores entenderão. Pois é. É assim que Deus disse, começou a dúvida. Como é que começa a briga num casal, numa família? Na dúvida. Quando as coisas são as claras, irmão, não tem dúvida. O filho, quando aparece a vizinha dizendo assim, teu filho fez isso e isso, a mãe de cá já sabe, não foi meu filho. Porque o meu eu sei. Quando ele chegava perto dele, na hora que o menino chega, que baixa as vistas, a mãe diz, foi você. Porque a mãe, o pai conhece, sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. Quando o seu filho apronta uma coisa, você não sabe. Quando o senhor abre o portão, o senhor diz que tem alguma coisa estranha. Alguém aprontou alguma lástima. E o menino já vem se explicando, não, pai, porque não foi bem assim. Quando é alguma coisa mais complicada, eles já me ligam logo.
Eita. Acabei de... Essa não deles quebraram a garrafa, aí quando eu só vi a chamada de vídeo. Quando. O que foi? Me mostrando aqui a garrafa de café quebrada. Eu digo, largue aí, não mexa e espere que eu vou chegar já já. Ai do vidro, né? Veja que Deus conversando com Adão e Eva parece coisa de criança. Não, a culpa foi dele. Não, a culpa foi dela. Não, a culpa foi da serpente. Quem é que vai assumir o B.O.? O cabeça não é o homem? Sim. Por que ele não assume? Não, o culpado fui eu. E vou lhe dizer o seguinte, irmão, quando o homem assume a responsabilidade da culpa, a sentença de Deus diminui. Vou lhe provar. Enquanto Davi não confessa o pecado está crescendo, sim ou não? Sim. No dia que ele confessa, Deus diz, pronto. Agora eu vou começar a me limpar. Vou matar o menino. Porque não é seu. É fruto do pecado. Mas como ela não tem mais marido para devolver, então eu vou lhe dar outro. Mas agora quem está mandando você ter um filho sou eu. Mas enquanto Davi, irmão, não confessa o pecado, o menino vai crescendo. E ele está sendo ovacionado. Olha, tem um homem que cuidou da mulher no finado, ainda cria o filho dele. Estão achando que o filho é de Urias. Mas de quem é o filho? Aí quando Natan diz assim, negativo. Volte lá e confesse o seu pecado, porque assim diz o Senhor, o que você fez em oculto, eu vou revelar a todo mundo. Aí ele escreve o Salmo 51 e 55. Aí eu queria asa como pomba, que eu voaria, eu subiria, fugiria da tempestade. Mas Senhor, só não retire de mim o teu espírito. Aí Natan volta, diz, eu ouvi tua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração sincero, reto. Devolve-me a alegria da tua salvação. Em pouco tempo Deus já está profetizando. E este menino será aquele que vai construir o templo, será o seu sucessor, ele vai sentar no trono, e vai ser mais sábio. Veja que Deus amenizou a pena, mas Deus disse, se tu não se arrepender, eu vou contar para todo mundo o que você fez. Era para Batseba sair confessando? Não, pessoal, é o seguinte, esse menino aqui, já que o marido não quer confessar, eu vou confessar, né? Não é dele, não. Não, é ele que tem que se virar, irmão. A mulher está no palácio, comendo, bebendo e dormindo, rica. Que mal vai a ela? Depois desse dia, ninguém nunca mais ouviu falar do Batseba até o dia da consagração do filho dela. Amém, irmãos? Amém. Vamos finalizando. De 20 e 45 a gente termina, que é para quem vai se arrumar para a vigília, vai se arrumar para a vigília. Quem já está aqui, já está por aqui mesmo. Quem for aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as forças espirituais da maldade, nos lugares Celestiais. não podia ser na terra ou no inferno? Mas na terra você já saberia que o mundo é dele. No inferno você já saberia que é do diabo. Mas justamente onde é que ele faz guerra? Nos lugares onde você menos espera onde ele está. Os cultos, então, que nós sempre falamos isso, tem culto que você chega e você diz assim, que culto? Rapaz, eu não queria nem sair daqui. Mas tem culto que você chega e diz, que culto, viu? Não sei nem por que eu vim aqui. Aquele negócio assim que você diz, em casa eu assistindo na Netflix estava melhor. Não, o jogo estava melhor. Sabe, né? E aí, onde é que entra o problema? O cara é ímpio, se arruma para sair de casa, a mulher chama ele para a igreja. Se eu que sou crente espiritual, cheguei no culto, olhei, o negócio está pesado, o cara vai querer voltar mais ali? Meu irmão, se está pesado para mim, que estou o dia todo ali pregando e buscando a Deus, imagine para o ímpio. E quem deixou o ambiente pesado? Porque não entrou na batalha antes de chegar ali. Já tem que chegar, sair de casa e dizer, hoje eu passei o dia cultuando, consagrei meu dia ao Senhor, porque quando eu entrar por aquelas portas, eu vou entrar igual os pardais no templo de Salomão, fazendo zulada, barulho e incomodando tudo que é espaço. Porque até os pardais encontrou espaço na tua casa, Senhor. E a andorinha encontrou morada. Uma coisa é eu pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar, não é morar, é habitar em tua casa por todos os dias da minha vida.
Amém, irmãos? Já tem que sair de casa já pensando, hoje vai ser o melhor culto da minha vida. Não tem demônio que me impeça. A cabeça está doendo, o menino está chorando, eu estou devendo a não sei quem, estão me ligando, eu vou deixar até o celular aqui que eu vou chegar lá e vou adorar. Irmão, isso não culto. Quando você destampar de cá, a pessoa mais fria que tiver lá vai estar cuspindo fogo. Quem chega num lugar para acender fogo, irmão, vai passar vergonha. Mas quem já chega aceso, não passa vergonha. Aleluia. Sabe por que os cultos têm sido frios? Porque você e Deus somos frios. O culto mais frio que tiver, quando você é crente cheio do poder, pode ser que ninguém esteja entendendo nesse sentido nada. Mas você está aqui, está bom. Que palavra. Meu Deus, que presença. Porque você carrega a presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, foi uma pincelada, mas nós já estamos começando a falar um pouco sobre a batalha espiritual. Pena que não deu para todo mundo ouvir. Mas daqui a pouco nós estaremos adorando a Deus ali numa vigília, né? Alguns vão, outros não. Mas a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Vamos orar para encerrar nossa aula de hoje. 20 horas e 45 minutos. Ele tá ficando velho, já nem. Nasceu ontem, menino. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de aprender um pouco mais de ti. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e que o Senhor ainda vai fazer. Que o Senhor possa nos levar de paz, nos conduzir para os nossos lares. Atento para nós, Senhor, ouve nosso clamor e nossa oração. Que o Senhor nos livre de todo laço do mal e toda astuta cilada do inimigo, para que nós possamos ter uma vida limpa, santa e irrepreensível em Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Pastor da bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, Amém. Glória a Deus. Valeu, mano.